Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Fabiano Mazzilli e gostaria de conversar com vocês hoje sobre degustação de vinhos. Para isso é interessante que a gente entenda o que é degustar. Degustar é parar com atenção e pegar uma pequena quantidade, seja de uma comida, de uma bebida, e a gente entender o que ela tem em termos de qualidades ou defeitos, de sabores, de características, para a gente entender o que é aquele produto que a gente está analisando. Então, como qualquer coisa que a gente queira entender na vida, o mais importante é sempre a gente parar, se desconectar do que a gente está fazendo e pôr atenção naquilo. É uma coisa que parece muito simples, mas só aí a gente já tem meio caminho andado. Então, o ato de degustar começa a gente se concentrando e querendo se conectar com aquilo que a gente está analisando. Então, se a gente inicia fazendo dessa forma, a gente tem grande chance de conseguir ir a fundo e conhecer aquele produto, no nosso caso, o vinho que a gente está com interesse em conhecer, seja para apreciar ou seja para fazer uma análise técnica. Então, para a gente exercitar essa conexão com o nosso objeto de interesse, no nosso caso com o nosso vinho, né? Eu gostaria de trazer para vocês uma história que aconteceu comigo, ainda na época da Faculdade de Ciências Agrárias, quando um professor nos propôs numa aula um exercício muito simples, né? Ele falou, olha, na aula que vem cada um traz uma fruta do seu gosto para a gente fazer uma experiência. Nós levamos, né? Cada um levou uma fruta que gostava e ele pediu para a gente fechar os olhos com aquela fruta e começar a imaginar aquela planta desde quando ela foi levada, seja uma semente ou seja uma muda do viveiro, ela foi levada para o campo, as pessoas que levaram aquilo, o tipo de solo que ela estava, se era uma região mais fria, mais quente, se chove muito, pouco, se a terra era fértil, mais escura, um pouco mais arenosa, todos os processos que as pessoas fizeram para cuidar daquela planta, até que um dia ela ficasse adulta, ela florescesse, frutificasse, e depois todo o ciclo que aquela fruta fez, né? Se ela foi direto da pessoa que vendeu para você, se ela passou por um caminhão, se ela chegou até um Ceasa, e depois foi até uma quitanda do mercado e chegou na sua casa e até a gente levar ali naquele momento da gente fazer esse exercício, né? Então a gente começou a pensar isso e ele sugeriu para a gente começar com os olhos fechados, a sentir a textura da casca, depois começar a sentir o cheiro e por fim, né, se fosse para descascar, no caso de uma mexerica, descascar, ou no caso de uma maçã, você ir sentindo os aromas e finalmente levar à boca e morder e sentir todos os sabores, sentir a acidez, o dulçor, tudo que tinha de bom ou de não tão agradável naquela fruta. E isso, por incrível que pareça, um exercício simples desse, numa universidade de ciências agrárias, me deu uma visão super completa do todo o ciclo produtivo na área agrícola. E isso me chamou muito a atenção e eu passei a olhar, né, a minha profissão de outra forma e comecei também a dar um pouco mais de atenção para os alimentos. Isso fez um bem para mim, de certa forma, de começar a me conectar com aquilo, de dar valor para as coisas. E depois, quando eu fui gradualmente estudando mais sobre vinhos, né, formação de sommelier e depois enologia, isso sempre eu trouxe muito comigo. E quando a gente pensa no que é o vinho, que é um produto agrícola fermentado, é um suco de uva fermentado, assim, simplificando aí ao máximo, que seria um vinho, né? Então a gente consegue começar a entender, né, só com aquela taça que a gente está na mão, se a gente fizer um esforço e começar a tentar, a gente começa a dar valor para aquilo, consegue entender aquilo. E a gente está passando por um momento agora de isolamento social e que, infelizmente, pode ser que alguns de vocês, né, comigo já aconteceu uma vez ou outra, nem tudo que a gente está acostumado a comprar ou a achar no mercado, ou tem algum mercado que a gente às vezes não está querendo ir, evitando, né, reduzindo um pouco as saídas de casa. Então pode ser que tem coisas que a gente gosta que a gente não esteja consumindo mais.
ou tendo em pequena quantidade em casa. Então isso aconteceu comigo, aí você pega aquilo você dá um valor para aquilo e aprecia e saboreia lentamente, né? Então é um dos grandes pontos, né? Prestando atenção, dando valor. E um outro fato que se combina a isso é a questão da higiene. A gente está sendo obrigado a pensar, será que aquele mercado está higienizando tudo que eu estou pegando, as frutas ou não? Eu estou comprando direto numa família que produz, que eu sei que tem uma boa higienização ou não? Ou seja, a gente está fazendo um pouco isso, um pouco por necessidade. Então, onde eu quero chegar? A gente está num momento que tanto a gente está querendo saber mais a origem das coisas, como dando valor para as coisas e com mais tempo, né? Porque mesmo que a gente esteja trabalhando em casa, o tempo que a gente sairia, queria fazer um exercício, queria participar, a gente está ficando em casa, então a gente tem mais tempo. Então, tudo isso está deixando a situação muito propícia para a gente dar valor para a nossa alimentação, prestar atenção na nossa alimentação e, no nosso caso, nos nossos vinhos. Então, é um momento muito interessante, né? O vinho é uma bebida que combina com estar em casa, combina com a gente estar tranquilo, com uma leitura, com um bom filme, com uma boa música. Então, a gente tem visto, né, que as pessoas têm optado bastante pelo vinho nesse momento. E o que eu sugiro para vocês, então, nas próximas vezes que vocês forem degustar um vinho, pode ser o vinho mais simples, que você já tenha degustado ou tomado ele inúmeras vezes. Tenta conseguir um pouco mais de informação, a gente normalmente vai ali pelo teor alcoólico, passou em barrica ou não, quais são as uvas, mas tenta ver em que região que é, se é uma região seca, não é, porque tudo isso vai influenciar na qualidade da uva, na maturação da uva, o estilo da região, se é que a gente pode ter isso em algumas situações, em uma denominação de origem, alguma coisa assim, ou em alguma região que tem mais ou menos um estilo de vinho e o estilo daquele produtor, e começar a entender um pouco mais e ir mais a fundo, né, desde da variedade de uva que foi plantada ali lá atrás, quanto tempo ela chegou, se é uma planta mais jovem, mais madura. Então a gente tenta conseguir essas informações e a gente tenta também, no nosso contato, na nossa análise sensorial, né, na degustação do vinho, a gente sempre vai analisar visualmente, depois olfativamente e gustativamente. Então, quando a gente chega quando a gente vai analisar o vinho em taça, né, visualmente, olfativamente e gustativamente, a gente pode começar a tentar imaginar de que região ele veio, uma região fria ou quente, um solo mais fértil, menos fértil, e se aquele vinho está bem conservado, a gente consegue algumas informações visualmente, olfativamente e depois gustativamente. Então, o que eu proponho para vocês nesse exercício, com o vinho de vocês, com o vinho que vocês estão acostumados, com o vinho que vocês tiverem em casa, na hora que vocês forem apreciar o vinho de vocês, que vocês tentem fazer o exercício de não tomar sem prestar atenção, simplesmente tomar. Que vocês realmente degustem, mesmo que a gente esteja falando da mesma quantidade. Tomar então é o quê? Tomar uma garrafa e degustar é um pouquinho. Mesmo que vocês forem tomar uma garrafa, que degustem cada golinho, percebam aquele vinho cada golinho e cada vez que vocês forem combinar isso com alguma comida, vê como o vinho reage. Então, apreciem, deem o tempo que esse vinho merece, dê o tempo que você merece para ter esse momento de prazer, tá bom? Então, essa foi a nossa primeira conversa sobre degustação de vinhos. A gente ainda vai ter algumas outras conversas que a gente vai aprofundando nessa questão, mas a gente pode ir indo tecnicamente cada vez mais a fundo na questão da degustação de vinhos, mas a pedra fundamental realmente é essa: prestar atenção, fazer com concentração, que aí a gente já tem meio caminho andado. Então, desejo boa degustação a vocês e até breve.